Esse mês a gente está falando sobre aprendendo sobre sermos bênção, né? Aprendendo sobre o fato de que nós fomos chamados para abençoar. E por que isso? Por que a gente foi chamado para abençoar? A gente foi chamado para abençoar porque a gente foi abençoado. E como a gente foi abençoado? A gente sempre normalmente pensa em alguma coisa que aconteceu na nossa vida, ou alguma coisa que a gente precisa e foi atendido. A gente sempre pensa em algo desse tipo, mas sobre todas as coisas, nós fomos abençoados com um encontro com esse cara sobre quem nós acabamos de cantar esse lindo hino. Nós fomos abençoados com um encontro com ele. E depois desse encontro, nós passamos a ser chamados de um nome que aparece nas Escrituras, e ele significa uma coisa bem legal. Nós passamos a ser chamados de cristãos, pequenos cristos, que basicamente significa aqueles que seguem a Jesus. Trocando em miúdos e falando nos termos que a gente fala aqui na igreja, gente que segue a Jesus no que ele está fazendo no mundo. Gente que segue a Jesus no que ele está fazendo no mundo. E a gente aprendeu a fazer isso, a gente aprendeu a importância disso quando a gente falou sobre oração, né? E como é importante a gente conversar com Jesus sobre outras pessoas, sobre o problema de outras pessoas, sobre a vida de outras pessoas. Como é importante a gente pedir a Jesus, o nosso amigo, que se torne amigo de outros amigos nossos. É isso que a gente faz quando a gente conversa com Jesus sobre outras pessoas. A gente aprendeu a importância do ouvido. E eu não sei vocês, mas o ouvido é algo fantástico hoje em dia, né? E é impressionante porque às vezes a gente fala sobre isso e parece meio amplo, meio grande, mas é impressionante como é bem possível que a gente more na mesma casa e ouça tão pouco as pessoas que moram na nossa casa. E a gente tem a dificuldade, os pais de ouvir os filhos de ouvirem os pais, e a gente pode, com muita facilidade, em nossa própria casa, praticar o ouvir e abençoar os da nossa casa. Mas aprendemos a fazer isso para fora do nosso lar. E a gente aprendeu semana passada sobre a bênção de dar tempo a alguém na mesa de um café, de um almoço, né? E não sei se vocês perceberam o que pode comunicar para alguém quando você para despretensiosamente, porque você está interessado no outro. Fala, vou pagar um cappuccino para você, como falou o André. E você dá tempo àquela pessoa. E aí você ouve e conversa com aquela pessoa sem a intenção de falar. Sabe? Com a intenção de ouvir. E aí aquela pessoa vai experimentar algo que ela possivelmente experimenta bem poucas vezes nos nossos dias. A sensação de importância, sabe? De, puxa vida, alguém se importa com o que eu tenho a dizer. Hoje eu queria que a gente abrisse a nossa Bíblia, ligasse ela, ou desse uma olhada no texto que vai estar aqui em cima, lá em João, capítulo 2, do verso 1 em diante. João 2, do verso 1 em diante. Essa história, ela se passa 3 dias depois, o texto começa lá com uma marca temporalzinha, ó. 3 dias depois, então 3 dias antes, Jesus estava com Felipe e Natanael e alguns poucos discípulos que ele já tinha chamado para caminhar com ele, para serem no futuro apóstolos dele. E aí ele se encontra com Felipe e com Natanael e torna esses dois também discípulos dele. Esses dois, eles passam a seguir Jesus. Depois desse encontro, 3 dias depois, quando começa o texto, acontece essa cena. Eu quero fazer um exercício com vocês e que alegra bastante o meu coração. A gente vai ler uma cena da história de Jesus. É assim, ó. Eu não sei, a minha cabeça é meio doidinha, mas assim, ele está aqui. Ele está aqui com a gente, conversando, falando e ouvindo a gente. E não é meio esquisito quando a gente está falando sobre alguém, meio que desconsiderando que aquela pessoa está na cena? Sabe? Quando você está falando, poxa, e eu começo a falar com alguém sobre o Vlad, como se o Vlad não estivesse aqui, aí tem aquela frase, ei, você sabe que eu estou aqui, né? Eu estou ouvindo o que você está falando. E é meio esquisito que a gente leia um texto sobre Jesus, ele está aqui e a gente não perceba, poxa, eu vou ler uma cena da história de Jesus. É que isso fique bem claro para a gente vai ler uma cena da história do nosso amado Senhor que está aqui com a gente, né? Ele vai ouvir a gente lendo essa cena. Que coisa deliciosa isso, né? Diz o texto seguinte: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. E a mãe de Jesus estava ali.
Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam 100 litros. Jesus lhes disse: encham de água esses potes, e eles encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco da água e levem ao responsável pela festa. E eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início a seus sinais. Ele manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Depois disso, ele foi para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. A gente leu uma cena sobre Jesus que está aqui com a gente. Vamos pedir para ele para falar ao nosso coração? Senhor, Jesus, obrigado por essa cena. Obrigado por essa história conservada aqui. Obrigado, Senhor. Obrigado por resolver o problema daquele casal e manifestar a glória do Senhor. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor fale ao nosso coração. Que o Senhor, como fez com os discípulos, faça com que nós creiamos ainda mais no Senhor. É o que a gente pede, Senhor, no seu nome mesmo. Amém. Gente, eu queria que a gente imaginasse uma cena muito parecida com essa. A gente é chamado para um casamento. Bom, pode ser o meu casamento. Então, já que a gente vai imaginar um casamento, eu quero que vocês imaginem com força. Bota força nesse negócio aí. Aí, a gente chega lá no meu casamento e vai ser, obviamente, um trem massa demais. Você tá doido, meu irmão. Vai ser a festa das festas. E aí, todo mundo convidado. A gente vai lá, espera a cerimônia, Andrezão prega, acaba o culto. Deus quiser vai ser rápido. Aí daqui a pouco começa a parte de esperar os noivos tirarem as fotos todas que tem que tirar. Casamento moderno hoje em dia tem isso, né? E fica todo mundo lá esperando, sentado na mesinha, sem nada para comer, com um aperitivozinho que passa, um trenzinho qualquer, né? Mas não adianta, meu irmão, você está com fome. E aí, depois de tudo isso, aí ainda tem um negócio que hoje em dia o noivo e a noiva comem antes, né? Porque antigamente não comia nada. Aí vai lá o noivo e a noiva, se serve. Aí você vê o noivo e a noiva comendo e, eu fico no desespero, meu irmão. Uma fome danada. E aí começa, rapaz, alguém fala assim, podem se servir. E as pessoas se levantam, né? E acaba formando aquela fila ali no buffet para se servir. E todo mundo está com o prato que pegou na mesa, né? Aquela mesa bonita, vai ser uma mesa bonita, se Deus quiser. E aí todo mundo está com o prato ali no meio do caminho. E aí, antes que a metade das pessoas da festa, do casamento do Rodrigo se servissem, antes da metade das pessoas conseguirem colocar comida, percebe-se que, puxa, começou a faltar comida no buffet. A comida está mesmo acabando assim. Não tem mais carne, a outra mistura, como a gente chama, né, também já não tem mais. E aí as pessoas ficam ali esperando, e eu vou ficar lá meu Deus, esse povo está esperando o quê? E aí a expectativa é que o pessoal do buffet traga a reposição, mas a notícia que vem é assim, gente, nós fizemos a conta errada. Não tem mais comida. É muito interessante o olhar das mulheres para mim. Elas estão assim, meu Deus do céu, acabou o mundo. Os homens estão tipo, mano, é vida, acontece, é isso aí, vamos beber e tá tudo bem. Agora a mulherada tá assim, filho, o que aconteceu? Acabou a comida antes que as pessoas se servissem.
seria constrangedor demais. Cara, os noivos ficariam sem saber o que fazer, as famílias ficariam sem saber o que fazer, o pessoal do buffet provavelmente ficaria ainda mais preocupado. As pessoas que não conseguiram se servir ficariam com aquela sensação, por quê? Porque na cultura brasileira, assim como na judaica, comer e beber é comemorar, é estar junto. Aquela refeição é uma refeição que se faz de alegria com os noivos, né? Jesus chega num casamento. A beleza dessa primeira observação é a seguinte. Perdão. Jesus foi a um casamento. Sabe o que é delicioso dessa informação? É que isso deixa evidente o quão poderosa e sobrenatural e comum foi a vida de Jesus. Ele comia, ele bebia, ia ao banheiro e ia a casamentos. Ele dançava as músicas, ele dançou as músicas do casamento. Eu vou dizer para vocês, os casamentos judeus são muito dançantes. Bem dançantes mesmo. São bem divertidos. Ele riu das conversas, ele riu das piadas que provavelmente o que se considera que deve ter sido o casamento ou de alguém da família dele ou de alguém dos amigos próximos dele e dos pais dele ali, da mãe dele ali, porque foram todos convidados, inclusive os discípulos que tinham acabado de chegar no ciclo de amigo dele, então era alguém muito próximo que ele pudesse levar essa gente. E Jesus se alegrou e se divertiu. Ele não viveu uma vida monástica, escondida num quarto, nem uma vida isolada num monte. Sabendo quem era, ciente de quem era, ele viveu a vida... e é uma palavra meio esquisita essa, né? Ele viveu a vida no mundo. Sendo ele no mundo, onde ele estava. Onde ele estava. A mensagem é sobre isso, mas assim, essa observação eu acho tão boa de fazer. A gente... nós somos diferentes em cada lugar que nós estamos. Parece meio esquisito essa observação, mas isso é verdade. Somente é igual em qualquer lugar uma criança. Uma criança de 2 anos de idade, 3 anos de idade, ela chora e berra e faz pirraça em casa. Ela chora e berra e faz pirraça na rua. Igualzinho ela chora e berra e faz pirraça no culto. Por quê? Porque ela é uma criança. Ela não aprendeu que em casa ela pode até chorar e berrar, mas na rua ela, puxa, se eu fizer isso eu vou envergonhar os meus pais, e é possível que eu tome beliscão. Ela não aprendeu ainda. Adultos, eles sabem que o Rodrigo... tem alguém lá do meu trabalho aqui hoje. E aí, que bom que ela está aqui, porque ela vai poder perceber, atestar essa verdade. O Rodrigo é um tanto de besta assim mesmo, o tempo todo. Chega no trabalho de manhã às 7 da manhã da segunda-feira, tão feliz quanto está agora. O pessoal fica meio irritado comigo, mas é assim que é. Cantando música. É um trem, rapaz. E tem uns mal-humorados que ficam assim, meu irmão, você não tem direito. Tá desse jeito essa hora da manhã da segunda-feira. Eu sou muito comunicativo onde eu estou. Eu falo com todo mundo onde eu estou. Tento falar com todo mundo onde eu estou, né? Entretanto, o Rodrigo lá do trabalho não é o mesmo Rodrigo daqui. Porque o Rodrigo do trabalho, ele tem atribuições que são distintas do Rodrigo daqui. E que nunca vão aparecer aqui aquelas atribuições e aquelas ações que eu devo tomar. Por mais que eu seja comunicativo, brincalhão e tente me dar bem com todo mundo, em algum momento do trabalho, pela necessidade do serviço, eu tenho que virar para alguém, às vezes eu consigo explicar, às vezes não, e falar para essa pessoa, ei, eu preciso que você faça isso agora. Deus me livre de falar isso aqui para alguém desse jeito, imperativamente, na nossa comunidade. Mas lá no meu trabalho, dada a função que eu ocupo, o cargo que eu ocupo, em algum momento eu tenho que falar, faz isso agora. E às vezes eu não posso explicar. Às vezes eu consigo explicar depois, às vezes não. É um Rodrigo diferente. Uma postura diferente do Rodrigo.
Eu não consigo ser o Rodrigo que está aqui na academia, e nem do trabalho, porque na academia ninguém fala comigo, eu já tentei, não deu certo. Nem os instrutores falam comigo. Então, assim, o pessoal da academia não está muito afim do Rodrigo. Então, já lidei bem com essa realidade. São pessoas diferentes, mas tem uma coisa que liga e que deve ligar essa pessoa, e que deve ligar qualquer pessoa, apesar de haver posturas diferentes por causa das atribuições. O fato de que essa pessoa tem princípios que fundamentem quem ela é. E esses princípios, eles não podem ou não deveriam ser quebrados em nenhum desses lugares. E essa realidade, ela liga essa pessoa em qualquer dos lugares. E aí, qualquer das pessoas de qualquer desses ambientes poderia falar assim, essa pessoa tem essas características. Jesus tinha isso com muita clareza, por isso ele não precisava se esconder num quarto para evidenciar quem ele era. O Cristo, o Messias. Ele era, e ele ia para os lugares para ser isso. O Cristo, o Messias. E lá estava Jesus na cena de um casamento, se divertindo, comendo, bebendo e dançando. Em algum momento percebe-se um burburinho, a mãe de Jesus se aproxima dele, Jesus, estamos com um problema sério. O que foi, mãe? Acabou o vinho. Nós somos chamados para abençoar. E nós somos chamados para abençoar as pessoas com o nosso serviço. Com o nosso serviço. E é delicioso que a gente tenha lido aquele texto no começo do culto, porque a gente já fica... o benefício de servir é ser feliz. Já abre um bocado o coração para essa realidade. Maria, dentro daquela cena, observou uma necessidade, uma dificuldade daquelas pessoas e foi falar com Jesus. Nós somos chamados para servir as pessoas ao nosso redor. E a primeira forma que a gente aprende a fazer isso nesse texto, nessa história, é falar com Jesus sobre as pessoas. E nós já aprendemos isso há 3 domingos atrás. Falar com Jesus sobre as pessoas. E eu não sei se vocês já experimentaram isso, mas é muito gostoso quando alguém vira para você e fala assim, olha, ontem eu estava conversando com Jesus e eu falei de você para Jesus. O que a gente chama de orar, né? Eu orei, eu falei com Jesus sobre você, eu orei por você. Não é mais legal falar assim, olha, eu estava conversando com Jesus e eu falei de você para Jesus? Dá um ar de realidade maior para o treino, não dá? Porque é isso que a gente está fazendo. E as pessoas, acho que, pelo menos fora da igreja, vão entender com muito mais facilidade isso. E vão achar a gente um pouquinho meio doido, mas também vão entender. Vai descer mais fácil ao coração delas. Alguém já falou isso para vocês do nada? E olha, algumas pessoas aqui na igreja falaram assim, poxa, ontem eu estava orando e eu orei por você. Ou falaram assim para mim, olha, ontem eu tenho falado com Jesus, eu tenho orado por você. Gente, olha, pode falar de mim para Jesus o tanto vocês quiserem, de verdade, mas fala com força, bastante mesmo. Inclusive eu estou pedindo isso. Falem sobre mim para Jesus. E falem sobre as pessoas. Essa semana a gente foi desafiado a chamar alguém à mesa. E provavelmente a gente está tentando fazer isso com a mesma pessoa sobre quem a gente está orando e a quem a gente deu o nosso ouvido. Essa pessoa com quem nós estivemos falou sobre a vida dela, sobre os problemas dela. Servir essa pessoa começa com fazer com o que Maria, a mesma coisa que Maria fez. Chegar perto de Jesus e falar assim, Jesus, eu queria conversar com você sobre tal pessoa. Aquele problema que ela falou, ô Senhor, vai lá, ajuda lá, Jesus. O Senhor pode fazer todas as coisas. Jesus, inclusive eu queria fazer mais um pedido para o Senhor. O Senhor podia se tornar amigo dela, né? O Senhor podia se aproximar dessa pessoa. Eu queria tanto que isso acontecesse. Servir começa com falar a alguém, de Jesus sobre alguém. Maria fala com Jesus sobre isso, e aí Jesus responde a ela, olha, não é chegada a minha hora, senhora. É um termo muito melhor do que mulher, como trazem outras traduções, e ele traz uma
É melhor porque ele comunica mais adequadamente o que Jesus estava fazendo ali. Ele não estava resistindo a Maria, ele estava mostrando para a mãe dele: mãe, é adequado que a senhora agora progressivamente passe a me ver como Senhor e menos como filho. Porque daqui a algum tempo o sofrimento será menor para o seu coração. Vai doer menos em você, se você conseguir me ver progressivamente mais como o seu Senhor e menos como filho. Eu imagino que as mães devem estar pensando: é um tanto de doideira isso, não tem possibilidade. Mas era isso que Jesus estava fazendo. E ao pedido quase nepotista, né, da mãe para o filho, Jesus fala: ainda não é minha hora. Mas a fala da crente Maria aos servos: ei, vejam, ela sabia que ele podia. Façam tudo o que ele disser. A segunda coisa sobre servir é a gente acreditar que Jesus faz, que Jesus transforma, que Jesus é poderoso, que ele é quem é, que ele é o cara sobre quem nós cantamos, poderoso que é falar assim: Senhor, eu estou falando com o Senhor aqui, eu estou conversando com o Senhor aqui, mas faço isso na certeza de quem o Senhor é. Eu quero me aproximar dessa pessoa para servir essa pessoa, pedindo ao Senhor que o Senhor vá na frente, na certeza de que o Senhor transforma vidas, na certeza de quem o Senhor é. Os servos se aproximam de Jesus e aí Jesus fala para eles: ei, vão lá, peguem os cântaros, as traduções trazem pote, e aí cada um eram uns negócios enormes assim, de pedra, cada um conseguindo conservar 100 litros ali, o que era bastante, 600 litros, então a gente está no meio da festa e agora a gente vai ter mais 600 litros de bom vinho. Pense como essa festa ficou boa, né? Eu não sou muito tomar vinho, mas para aqueles que tomam vinho, foi a festa. A festa se alegrou ainda mais. E vinho tinha muita relação com alegria na cultura judaica. E aí Jesus fala: olha, vão lá, encham de água, peguem do poço a água, encham de água, peguem a água do barril e levem para o responsável da festa. E os caras fizeram isso. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Jesus poderia ter feito água aparecer nos barris? Para quem criou a água, né? Quem criou o universo inteiro. Mais ainda, Jesus poderia ter feito vinho aparecer no barril direto. Que trem de água o quê? Vamos botar o vinho logo para, né? Jesus poderia ter feito vinho aparecer, a água do poço se transformar em vinho. Jesus precisava dos servos. Que beleza! Que beleza que Jesus faz. Ele chama as pessoas que se encontram com ele para desfrutarem da companhia dele enquanto seguem ele no que ele está fazendo no mundo. Que delícia é essa realidade. Sabe quando você conhece alguém que tem muitos talentos ou é muito talentoso e você olha e fala assim: puxa vida, deve ser muito legal ser amigo dessa pessoa. Ou algum empresário que você olha e fala assim: cara, deve ser muito legal, sei lá, fazer parte da equipe dessa pessoa, ser parte do time dessa pessoa. Jesus Cristo de Nazaré inclui no time dele, na equipe dele, todas as pessoas que ele se encontra. E aí, o fantástico, sabe o que é? É que não tem status para Jesus. Todos, absolutamente, são parte do time de Jesus. E sabe qual é a outra delícia disso? É que no nosso mundo, algumas pessoas teriam acesso ao cabeça do time, a pessoa mais importante do time. Outras não, por causa do lugar na equipe, né? Não acontece isso na equipe de Cristo. Na equipe de Cristo, todos os seres humanos, do pecador mais manco, mais falho que existe, que se encontrou com Cristo ontem e está pedindo ao Senhor: Senhor, transforma a minha vida. Aquele que luta contra as dificuldades recorrentemente, tanto um contra o outro.
quanto aquele que já caminhou com Jesus e tendo a vida um bocado transformado por Jesus, já teve muitas vitórias no caminho sobre o pecado, sobre as dificuldades, sobre as lutas. Sabe a quem Jesus dá mais acesso? A ninguém. A todos Jesus está extremamente ao alcance. Sabe por quê? Porque o serviço transforma a nossa vida. Servir transforma a nossa vida. E a gente já vai perceber que o serviço não é sobre mim, mas quando Jesus faz isso e dá a chance da gente participar do que Ele está fazendo no mundo em favor de outras pessoas para a glória dEle, isso transforma quem nós somos, gera um bocado mais de Cristo em nós. E por isso Ele chama a gente para caminhar com Ele. Por fim, gente, essa história toda, num casamento, as pessoas mais importantes do casamento, é óbvio, são os noivos. Se é um casamento, como a gente está falando aqui, os convidados são importantes, os padrinhos são importantes, o pastor ocupa seu lugar de importância, mas os noivos são os mais importantes. E, obviamente, a noiva é para quem se levanta quando ela chega. E se olha para trás e espera ela entrar, e o sorriso dela alegra as pessoas que estão na igreja. O casamento é sobre os noivos, mas essa história aqui, e aquele casamento continuou sendo sobre os noivos. Jesus não roubou a cena, ele não estava lá para roubar a cena. Continuou sendo sobre eles. O casamento continuou, a alegria continuou sobre os noivos, era para eles. Mas esse milagre aqui não é sobre os noivos. É sobre Jesus. É Jesus Cristo que opera os milagres. A próxima pergunta que a gente pode fazer é a seguinte. Depois de ter a água sido transformada em vinho, pode Maria chegar e falar assim, vocês viram lá? Não fosse eu? Os servos podem chegar no final e falar assim, gente, vocês viram que eu participei, né? Se não tivesse lá para fazer o negócio da água, não tinha vinho não. Então, ó. É sobre Jesus, porque Ele faz os milagres. Mas Ele chama a gente para realizar isso através da gente. Porque Ele escolheu que fosse assim. Servir, gente, não é fácil. Justamente porque servir não é sobre nós. Servir é sobre o outro. E a gente não poucas vezes faz para nós. O problema do serviço é quando ele começa a se tornar algo de onde eu vou tirar quem eu sou ou de onde eu vou conquistar a aprovação das pessoas e de Deus. E aí eu começo a fazer na expectativa de que Deus... aí começa a desgraça. Aí começa o problema do serviço quando ele acontece. Sabe, a gente aqui no final do culto da manhã, a gente arruma aqui. E aí alguém que faz isso por muito tempo já tem as manhas de fazer, já tem o jeito de fazer mais rápido. Mas alguém acabou de chegar na igreja e essa pessoa está com vontade de fazer junto, contribuir. E aí, poxa vida, eu tenho esse outro jeito de fazer diferente. E talvez... para quem está há mais tempo, olha e fala assim, não vai dar certo. Ou a gente vai demorar um pouquinho mais, vai até chegar, mas a gente vai demorar um pouquinho mais. Sabe qual é a delícia? A delícia de um coração que está com o serviço no lugar certo é assim, vamos fazer do seu jeito. Sabe por quê? Porque o gostoso é servir com o outro. E aí quando a gente acha que é o meu jeito... é meu, porque se eu fizer bem feito, muito adequado, e se eu fizer rápido e as pessoas vão estar olhando o que eu estou fazendo, não vamos fazer desse jeito não, porque vai dar errado, não vai ser bom, não vai ficar direito, e aí como não vai ficar direito, o que as pessoas vão falar de mim? E aí começa o problema. Servir é difícil, porque a gente serve a alguém, e nem sempre o outro é fácil de ser servido. Olha o tamanho do desafio. Uma vez o André falou uma coisa para mim que eu achei muito legal. A gente estava falando sobre... era o café da manhã aqui, né? E alguém alguém que ele conhecia há muito tempo tinha entrado aqui para tomar o café da manhã.
E depois de um tempo ele conversou comigo sobre essa pessoa e ele falou assim, olha, Rodrigo, sabe qual a beleza de a gente receber todo mundo? Jesus fez a mesma coisa na partilha do pão. Lá tinha todo mundo, todo tipo de ser humano, todo tipo de gente. Tinha gente que acreditava, gente que não acreditava, gente que queria, gente que não queria coisa alguma. Estava todo mundo lá. Servir é difícil porque a gente serve a pessoas que às vezes não são fáceis. Mas a gente precisa lembrar que não é sobre nós. É sobre o outro. Na verdade, o serviço é para a glória de Deus. O que aconteceu aqui nessa festa foi o seguinte: noivos tranquilos, Maria feliz, convidados com muito vinho para se alegrar durante muito tempo na festa. Jesus serviu aos discípulos ao fazer isso, demonstrando a glória dele e dando chance a eles de crerem no Messias que eles estavam seguindo. É sobre os outros. É difícil servir, mas então por que servimos, Rodrigo? Essa é uma pergunta que não deveria ser feita, porque não é sobre mim, é sobre o outro. Mas a gente vai fazer essa pergunta naturalmente. E uma das respostas que pode ser dada é porque ele disse para a gente fazer. Mas a beleza dessa resposta, ela só é bela de verdade, ela só é forte de verdade quando ela vem com uma compreensão antes. A gente serve porque o serviço de Jesus Cristo de Nazaré, com suas mãos furadas, deram chance a gente de encontrar, de regressar, de retornar para a casa do Pai. Depois desse encontro da gente com Cristo, com Deus, a única resposta a esse serviço prestado a gente é seguir a Ele no que Ele está fazendo no mundo. Não quer dizer que seja fácil, mas é importante que a gente seja intencional em fazer isso. E o que é ser intencional? Programar a cabecinha. Eu vou servir a pessoa. E eu vou fazer mas é sobre Cristo ser glorificado e ela ser abençoada. Eu vou servir a alguém essa semana. Eu vou ouvir uma necessidade como a do casamento. Eu vou falar com Cristo sobre essa necessidade. E eu vou prestar o meu serviço. De que forma? As suas habilidades profissionais, o seu tempo, o seu ouvido, a sua disposição à mesa, como nós já aprendemos. Eu vou servir a alguém essa semana. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos ajude a seguir a Ele no que Ele está fazendo. Mas, de verdade, gente, que Ele convença o nosso coração por amor. Por amor. Porque as mãos dEle ainda estão furadas do serviço que Ele fez por você. Que esse seja o motivo do seu serviço. Para que Ele seja glorificado e o outro seja abençoado. Vamos orar? Jesus, Senhor, é difícil demais, é muito difícil. É muito difícil que o nosso coração seja convencido disso, Senhor. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor mesmo entre no nosso coração, entre nos nossos sentimentos, e ajude a gente, Senhor, a perceber que a vida que o Senhor levou, a vida que o Senhor viveu, é uma vida boa de ser vivida. E o Senhor viveu para a glória de Deus e para o benefício de outras pessoas, para o benefício daqueles que o Senhor se encontraria. O Senhor viveu para o louvor de Deus e para servir outras pessoas. Jesus, ajuda a gente a se apaixonar de tal forma pelas suas mãos furadas por nós, que a gente deseje com muita força fazer isso. Que a gente deseje com muita força imitar o Senhor aqui na igreja, na nossa casa, no trabalho, com alguém. Ajuda a gente, Senhor. Ajuda a gente a ter isso como estilo de vida. É o que a gente pede,
É o que a gente clama ao Senhor essa noite. E a gente ora, a gente termina dizendo que a gente te ama demais. Ei, Jesus, a gente te ama muito. E a gente ora no seu nome mesmo. Amém.